Estudar a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar a Bíblia na escola dominical. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a este canal, onde nós estaremos estudando mais uma vez a Santa Palavra de Deus. Nós somos a IADAL, Igreja Assembleia de Deus em Alto Laje, presidida e pastoreada pelo pastor Daniel Rodrigo da Silva. Louvado seja Deus. E nesta feita nós vamos estar estudando a lição de número 7, que será ministrada no dia 12 de novembro, próximo agora, que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. O nosso textual, ele está em Gálatas capítulo 6, versículo 10, e diz assim: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E assim a nossa verdade prática, ela nos propõe o seguinte pensamento: é papel da igreja responsabilizar-se integralmente com o cuidado dos seus missionários. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 9 ao versículo 14. Leiamos então. Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vemos semeando as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais justamente nós? Mas nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que têm de contínuo junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Louvado seja Deus. Queridos, nós estaremos estudando e ministrando esta lição, que tem, novamente digo, por tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Eu sou o pastor Gessildo Vilvoc, pastor auxiliar aqui na nossa IADAL, e hoje comigo está o nosso querido presbítero Washington, superintendente da Escola Bíblica Dominical ali na congregação de Sotema. Meu presbítero, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Sua saudação aos nossos irmãos, querido. Louvado seja Deus, louva a Deus por mais esta oportunidade, e com esta oportunidade eu quero também saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus, que o Senhor venha neste momento maravilhoso, nos dá o esclarecimento pelo seu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, queridos, vamos lá. Uma das importantes atribuições da igreja é cuidar integralmente, de forma total, dos seus missionários, identificando, preparando, enviando e cuidando deles enquanto atuarem no campo e encerrarem a carreira. Esse cuidado, ele deve abranger também o seu cônjuge e os seus filhos, que também junto com eles são missionários, levando em consideração que todos precisam se adaptar em uma nova realidade transcultural para que o trabalho se desenvolva o mais próximo possível do planejado. Por isso, nessa lição, nós estudaremos a respeito da responsabilidade da igreja local com o missionário e a sua família. E é uma grande verdade, né, irmão? Tem muitos de nossos irmãos que acham que o missionário, ele quer fazer missionário, acham que talvez ele queira passear, ele queira conhecer uma cultura nova, e as pessoas, não, quem tem que ir é o missionário. Mas e a esposa? E os filhos? Como é que fica a cabeça deste homem que vai se dedicar ao campo missionário e deixa que a sua família e seus filhos? Será que ele vai ter cabeça plena ou total ali na obra missionária, meu irmão? É interessante que é importante a esposa acompanhar, porque ela também se torna missionária nesse caso aí. Verdade. E a igreja tem um papel fundamental na hora de enviar
o escolhido de Deus para realizar uma obra de missão. E ele estando lá sozinho, ele vai ter uma preocupação dupla, ele vai misturar as coisas ali, vai ficar preocupado com a família Pode chegar ao ponto, pode né? chegar. Então isso é complicado, por isso que a esposa ela deve sim acompanhar e a igreja deve dar todo o suporte, né? Todo o apoio, como diz aí já na introdução da lição, de forma integral, né? Integral. Então a gente entende que a família do missionário ela tem que ser assistida, sim, e acompanhar o missionário. Verdade. Tem uma frase dita presbítero Márcio, que é quem nos acompanha, presbítero Márcio, que diz que a esposa, e que é muito enganosa, que a esposa é metade do ministério do seu marido, do pastor, ou do presbítero, ou do missionário, ou do evangelista. Mas a minha Bíblia, lá em Gênesis, ela diz assim, olha, deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois, o quê? Uma só carne. De forma que, uma vez juntados, já não são mais dois, mas uma só carne. Ora, como é que nós vamos, já nesse sentido, também nesse sentido, separar a família, o esposo, a esposa, e aí ainda vem os agregados, né? Que são os filhos, são as bênçãos, são a herança de Deus. Então, o esposo, no que o presbítero falou, está muito correto. Ele não pode ficar sem esposa pelos mais variados motivos. Preocupação, cuidado, o cuidado dela para com ele, dela para com os filhos. No momento de solidão, quem vai estar conosco, meu irmão? É a nossa família, sim ou não? É verdade. É a nossa família. O nosso primeiro refúgio vai ser a nossa casa. Então, queridos, entenda que o missionário, ele precisa estar com a sua família no campo missionário. E é cuidado da igreja local, onde ele congrega. É cuidado, é prioritário na vida dele que a igreja mantenha ele e a sua família nesse campo missionário. Então vamos lá, meu querido. O tópico 1 diz que a igreja e o sistema de apoio aos missionários. Primeiro tópico, subtópico, responsabilidade da igreja. Vamos lá, irmãos. O que seria responsabilidade da igreja? Uma vez que a pessoa também ela vai ao campo missionário porque quer. Então vamos lá. Hoje, na época da apostólica, né, se nós acompanharmos lá Atos dos Apóstolos, nós vamos ver que ali era a igreja reunida em oração, e notamos muito bem nos textos ali de Atos capítulo 11, versículo 19, até está apresentado lá na lição, na leitura semanal. Nós vamos acompanhar aqueles textos, vamos observar que é o Espírito Santo que comunica ali com seus responsáveis, né, na congregação local. Lembrando que não temos ali uma placa denominacional, porque esta época a igreja era assim na casa de um, na casa de outro, ou no pátio do templo. Eles faziam ali as suas orações e Deus, através do seu Espírito, é quem apontava o missionário, né? Sim. Então, dizendo já aí, primeiro ponto de vista, que o missionário tem que partir de algum lugar, ele não pode então ir por vontade própria, porque ele quer e tal, né? Tem que haver uma autoridade de Deus para isso, um apontamento de Deus, e isso é feito através dos líderes. Com respeito à igreja é responsável, tem que dar todo apoio. Em que sentido? Treinar esse missionário, ele tem que saber a língua local, costume local, né? Ter um curso aí de línguas. É claro que o Espírito Santo pode, lá no momento, naquele país estranho, muito bem fazer ele interpretar a língua lá e falar a língua daquele povo. Eu sou daquele que acredita em milagre. Milagre. Mas é importante a igreja dar o estudo, disciplinar, o apoio financeiro, emocional. O pastor está assim em contato com esse missionário, né? Porque ele não pode ficar à revelia, né? É claro que é Deus quem está enviando, e eu conheço muitas pessoas assim que foi porque ele fez um curso apenas e virei missionário. Tem a carteira, tem tudo e partiu, mas o negócio não foi conforme a vontade de Deus, né? Sim. Então isso é muito importante, partir com o apoio da igreja e com o Senhor na direção. Afinal de contas, perdão, querido, o missionário ali,
ele é o representante direto da sua igreja local naquele campo missionário. Ora, se ele é representante, nada mais justo do que também essa igreja se responsabilize por isso, porque por onde ele vá, ele é o pastor ali, ele é o representante, ele leva o nome daquela igreja, ele anuncia o evangelho também da igreja, né? Louvado seja Deus. Então, nós temos que nos conscientizar como igreja que nós somos responsáveis direto por aqueles que enviamos, né? O mestre é responsável pelo aluno. Se o missionário ele é enviado, ele é um apóstolo, um discípulo, um apóstolo, na verdade, de um pastor aqui, de uma igreja aqui, nada mais justo do que essa igreja ser responsável, né? E assumir. Na verdade, a igreja ela é responsável. A igreja tem que assumir a responsabilidade com esse missionário. Louvado seja Deus, né? Porque nós não podemos viver, irmão, como diz aqui o subtópico 2, sobre um sistema só de apoio à obra por fé. Obra por fé, a obra só existe mediante a fé, meu irmão? Então, a fé ela é um fundamento. A verdade é essa, né? Ela é um fundamento. Por fé, ela tem que existir sim. Não em sua totalidade. Mas a obra não é feita só por fé. Não. Bom, vamos usar o caso aqui de Davi, né? Para enfrentar o gigante lá. Muitos dizem que ele era um menino, mas já era um rapaz, né? Essa conjectura não é inválida de menino. Davi tinha fé. Mas ele usou da fé, né? Usou da fé. Mas ele teve coragem, ele teve também audácia, né? Coragem, fé, audácia. E apesar dos contratempos entre os irmãos dele não concordarem, né, que dá a entender o texto bíblico, não concordarem que ele saísse para a peleja, né, mas tinha outros que estavam na expectativa, pedindo a Deus para que houvesse alguém para dar um livramento para o povo de Israel. Além de fé, coragem... Tinha gente intercedendo por ele. Teve também atitude, teve né? atitude, gente intercedendo por ele, apesar de uns contratempos, mas... Então, na caminhada do missionário, ele tem os contratempos onde ele tem que ter fé. E a igreja que enviou ele tem que estar também participando, né? Lutando a favor desse missionário, seja oração, seja contribuição, né? Porque muitos dizem assim, eu vivo pela fé. Ora, então ele não vai trabalhar, não vai fazer nada, né? Porque ele diz, eu vivo pela fé, Deus que vai me sustentar. Ok, beleza, mas as aves do céu não semeiam, né? Elas não lançam semente na terra. Não. E a Bíblia fala que é Deus quem as alimenta. Mas de manhãzinha, bem cedo, elas têm que sair ao campo. Elas têm que fazer alguma coisa. Tem que fazer uma coisa. A Bíblia diz que a fé sem as obras é morta. Então, esse sistema, vamos dizer hoje uma linguagem atualizada, Jesus Márcio, esse sistema virtual, e só pela fé, ele vai por terra. E como o presbítero acho que bem disse, irmãos, a fé, ela tem que ter fé, coragem, audácia, mas também tem atitude. A fé sem as obras é morta. Portanto, você, não, vou fazer por fé. Mas e a obra? Tudo tem custo. Você vai para um outro país, você não vai a pé, você não vai montado no lombo de um cavalo, você não vai de bicicleta, né? A não ser que a fronteira seja ali. Né? Mas não é tão simples assim. Mesmo que você consiga atravessar a pé, mas tem, como o senhor disse, a língua local, ele tem que comer, beber, vestir, dormir. E quem é que vai se responsabilizar por isso? Então aí entra a questão da igreja, que nós vemos claramente nos textos bíblicos, no Novo Testamento, que a igreja daquela época se preocupava com seus missionários. Se nós formos ver lá Filipenses, capítulo 4, versículo 10, versículo 11, versículo 15, 18, 19, nós vamos ver que os irmãos se preocupavam com os missionários. Lá está falando sobre o apóstolo Paulo agradecendo a Deus devido à ajuda que os irmãos enviaram para ele. Sim, né? sim. Então, se não me engano, foram os irmãos de Filipos, né? Então,
Então veja só, ele tinha fé, Sim. tinha audácia, coragem, estava no campo trabalhando, Mas precisava das obras. mas precisava das obras de alguém. Louvado seja E Deus. lá em Filipenses, É Filipenses, né? Filipenses vai falar sobre isso. Vamos lá, Filipenses 1, versículo 3 a 11, vai falar sobre isso. Vamos ler o 4, capítulo 4. Deixa eu ver aqui, versículo 10. Porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Exortamos-vos, porém... perdão, eu estou no lugar errado aqui. Filipenses 4. Eu estou lendo Tessalonicenses. Eita, é vontade de ler Bíblia. 4:10. Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhais lembrados, mas não tinhais tido oportunidade. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que ele está falando aqui, ele está agradecendo esses irmãos, porque eles se lembraram dele. Sim. Eles se lembraram dele, que ele estava no campo e ele precisava... Quando ele precisou, ele teve. Naquele momento ele estava tranquilo. Estava tranquilo. Mas ele já tinha tido... Mas o contrário, o interessante aqui, irmãos, é que o contrário também é válido. Porque se sua fé não adianta, ela tem que ter a obra, quem contribua e quem se responsabilize, o contrário também é válido, porque se não tiver a fé, de nada adianta. Porque o que é fé? É acreditar, vamos traduzir em miúdos, fora da Bíblia, é acreditar na probabilidade de que algo vá acontecer na sua vida, ou seja, um milagre. Associando fé e obras vai ser uma bênção. Porque nós temos um objetivo claro, irmãos. Qual é o objetivo que nós temos? O objetivo de fazer missões. Qual é o objetivo de fazer missões? Bom, queridos, é que Cristo seja conhecido, ou seja, fazer o nome de Jesus, portanto, o reino de Deus ser conhecido nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem faz o trabalho missionário de maneira que honre a Cristo Jesus, né, ele terão todas as suas necessidades supridas. Muito embora tenha que alguém se responsabilizar, no caso a igreja local, e quando não houver mais a obra, a igreja talvez não tenha como sustentar, aí sim, por fé, nós podemos ver e acreditamos que milagres acontecem. Mas o objetivo da nossa missão é sempre anunciar Jesus Cristo, o nosso Salvador. E nada mais honroso, né? Tanto é que a palavra missionário, né, no latim é enviado, se formos para o grego também é enviado. E o nosso maior enviado que veio ao mundo foi nosso Senhor Jesus Cristo. Houve aquela reuniãozinha no céu, quem há de ir por nós, né, quem há de ir, e aí assim, o Senhor se manifesta ali e ele vem para cumprir uma missão. Nós vemos Jesus Cristo, ele veio para cumprir uma missão, e a missão de Jesus Cristo era o quê? Anunciar boas novas de salvação, né? Mediante a que a lei não salvava, né? Mas ela levava a consciência, boas novas, uma forma de se salvar, e também dar início à igreja, não é isso? Dar início à igreja e implantar, dar start, começar a implantação do reino de Deus na terra. Mas nós podemos ver que outros homens, assim como o profeta, ele foi enviado ao ribeiro de Querite, missionário, vai para lá. Assim como Daniel, vai para lá. Assim como Paulo, passa a Macedônia. Interessante é ver ali que o profeta ele foi enviado a um lugar, foi alimentado, num lugar que não tinha nada. Tinha um ribeiro, não tinha nada, eu digo assim, casas,
comércio, onde ele pudesse lançar a mão de uma forma rápida e conseguir alguma coisa, mas ainda assim ele tinha que cumprir sua missão. E quando em determinado momento faltou, ele precisou assim, vou ter que comer, beber e descansar. Não vai ali para o Ribeiro de Querite, ali ele bebeu, ali ele descansou, porque descansar perto da margem de um córrego daquele, meu irmão, é bem fresco, é gostoso. Os corvos vinham lhe servir. Mas aí se a fé falha, o ribeiro seca, os corvos vão embora, vai ter sempre uma viúva que pode estar à beira da morte, mas que ainda assim nos sustenta, e o nome do Senhor, por final, é sempre glorificado. Glória a Jesus. E isso por missão. Então, queridos, nós entendemos aqui que, primeiro, a igreja, é responsabilidade da igreja manter os seus missionários. Depois, o sistema de apoio não é fé e obra. Ou seja, a obra da fé, como cita aqui a nossa revista. E entendemos o objetivo de missão, que é falar de Jesus e implantar o reino, né? No tópico 2, nós temos um assunto muito interessante, que é o cuidado integral. Tudo aqui gira, né, na sua totalidade, na plenitude, na sua integralidade. O cuidado integral do missionário. Vamos lá, irmão Washington, fala para nós um pouquinho sobre esse cuidado. Quando se fala em cuidado integral, está tomando uma totalidade na vida desse missionário, né? Não é só enviá-lo, né? Como já foi falado aqui, já temos uma pincelada, o missionário ele tem que ser assistido de forma integral, né? O seu psicológico, a sua vida física, seu bem-estar social, conjugal tem que estar bem assistido, né? Acompanhamento pastoral. Acompanhamento pastoral muito importante, né? O seu líder, que o missionário ele parte de uma igreja, de uma congregação, ele foi enviado, né, para expressar a sua fé, para ir contra até uma cultura, a maioria das vezes, né, que é contra a sua fé, e ele vai ter ali que levar a mensagem dos céus, e ele precisa muito de estar assistido em todos os âmbitos da sua vida. Material, física, psicológica, conjugal, o seu bem-estar, é claro que aqui não é o nosso descanso, mas como seres humanos necessitamos de um tempo para dar um repouso, né? Não é que o nosso descanso, mas o nosso corpo sente. O próprio Cristo, como enviado de Deus a essa terra, ele sentiu fome, sede, cansaço, né? Então há uma necessidade da igreja cuidar desses detalhes, estar atento a esses detalhes. No caso, o seu pastor presidente, o campo que enviou ele, prestar todo o apoio possível, seja até diante de questões jurídicas que estão ocorrendo naquele país, naquela nação, também deve-se prestar atenção nisso, porque é o cuidado integral. Eu entendo isso aí. Entendi. Nós temos aqui no nosso campo um testemunho do nosso pastor presidente, pastor Daniel, que quando em missão, para os irmãos entenderem a importância do missionário ser assistido de forma integral. Lá no Paraguai, o sistema SUS dele lá, não é SUS, né, que chama, mas vamos fazer um paralelo aqui. O sistema que eles usam de saúde lá não é nem de perto parecido com o nosso. Lá funciona mais ou menos assim: você vai ter o profissional, não vai pagar por esse profissional que vai assistir a sua causa. No caso do nosso pastor, a filha dele, né, nasceu prematura, nasceu não muito bem, e ela precisou, tanto ela quanto a esposa, de terem cuidados. Mas todo dia, como funcionava? O profissional está lá, mas eles no final do dia, quando o missionário, o então missionário Daniel, agora o nosso pastor presidente, chegava o profissional de saúde com a receita na mão, tá aqui, ó, a agulha, o algodão, o álcool, o remédio, só compra na farmácia atrás que nós usamos. Lá tem o profissional, mas tudo fora do profissional vai ser pago pelo paciente, pelo familiar do paciente. Não é igual o nosso sistema aqui, que você interna,
tudo é pago e está tudo certo. Não, não. Olha, daí ser o exemplo. Você imagina, esse homem está em missão, está no campo, está por fé, está fazendo a obra, e nesse caso, como é que fica? Será que o ganho é o bastante para sustentar uma situação dessa? Qual é a cabeça desse missionário que está com a filha por morrer, a esposa acabou de dar à luz, e se a provisão não vier? Se ele diz, não, eu vou por fé, e então a importância, irmãos, de nós contribuirmos e ter um cuidado como um filho, como uma criança pequena, tem as suas necessidades, o missionário também tem. E o foco dele deve ser anunciar a Jesus Cristo, pregar a Cristo, e não ficar focado se ele tem gás, se ele tem comida. Não estou dizendo de ter um banquete, não. Um arroz, um feijão e um ovo, irmão, sustenta. Mas se não tiver isso, como é que faz? Eu conheço amigos missionários que tinham que andar em missões armados para poder caçar no mato para poder comer. Irmãos, isso não, afinal de contas, a gente vai jogar o homem no mundo ou nós vamos enviar o cidadão? A importância dessa integralidade. Sim, eu tenho um amigo, o missionário Samuel Araújo, aqui de Vale dos Reis, ele conta muitas histórias. E mesmo assim, que ele tenha que andar armado, quem é que vai pagar a arma, quem é que vai pagar a bala que ele vai ter que usar? Porque lá é obrigatório ter que andar armado. Se você não estiver armado no meio daquele lugar lá, a polícia te prende, porque tem animais ferozes que podem consumir. Então, a importância, isso são só, assim, coisas pequenas que acontecem na vida de um missionário. Ele vai para uma África, pega uma malária, e lá, como é que faz? Ele mesmo. Paulo dá um conselho para Timóteo, diz o quê? Tem cuidado de ti mesmo. Então nós temos que cuidar de nós. Agora, se a provisão não chega, e da onde que vem a provisão? Se lá ele não vai trabalhar, se lá não tem renda, geralmente a população que trabalha, se trabalha lá é paupérrima. Então, irmãos, é muito importante que se mantenha o missionário nas suas necessidades de forma integral. Tá vendo aí que não se pode a pessoa se ungir missionário? Não. Tem que ser definitivamente no campo, tem que ter um pastor presidente, alguém perfeito, meu irmão, perfeito, para poder sair a campo e trabalhar. Não é, peguei a minha carteirinha, eu sou missionário, eu vou fazer. Não. Tem que ser pelo Espírito, né? Porque tem que ter a retaguarda que cuida de você. Tem que ter. Eu sou falando isso aí, eu lembrei de um missionário, um amigo meu, ele ainda é vivo, e foi para a Venezuela e deu um tumor na cabeça dele, e a igreja não assistiu ele, desassistiu no caso, né? E deixou ele à revelia e com aquela tese antiga que adoeceu é demônio. E nem toda doença é demônio, é uma questão patológica, né? Sim. Questão da genética e assim por aí vai. Então desassistiram ele, mas graças a Deus que Deus deu para ele vitória. Também num curso que eu fiz pela FATERJ, um rapazinho também cresceu na igreja, viveu na igreja, sempre ouviu que tinha que dar ajuda missionária para ajudar o missionário, e ele se tornou obreiro nessa igreja, e essa igreja enviou ele como missionário. Quando ele foi para esse país, cadê a ajuda missionária? Desassistiram ele também, e ele se chateou, saiu da igreja, e aí ele foi fazer um curso lá e com muita oração, muita palavra, até do professor no curso lá de teologia, aí o pessoal abraçou ele, acabou ali se inteirando novamente, né? E ficou de procurar um campo para ele congregar. Então, são coisas que não podem acontecer, deixar o missionário desassistido, como nesses casos. Né? E ouvindo o irmão, eu consigo aqui visualizar já no subtópico 2, uma agenda quanto à volta do missionário. Ah, voltou? Não, está fazendo sucesso, vai ganhar dinheiro. Não, querido. A cabeça do missionário pode estar um pouco mudada, pode estar meio embaralhada. Os costumes podem estar, né, meio que confundidos, alguma coisa assim. É bom que se faça uma agenda para esse missionário. Primeiro, que isso vai edificar a igreja.
Experiências bem contadas, bem vividas e vividas na sua integralidade servem para edificar a igreja e abrir o coração da igreja para que outros conheçam a salvação. Então, queridos, nós podemos ver como as igrejas recebiam os apóstolos de maneira alegre e honrada. Ah, não, mas ele já foi, já ganhou da igreja, já ganhou fama, e quando volta? Vai ficar desassistido também? Não, é importante que se faça uma agenda, sim ou não, meu irmão? Um acolhimento, né? Que o irmão está tão distante, convém a igreja abraçar o missionário e observar o sotaque, que às vezes ele está falando outro idioma lá e chega aqui, a língua já não desprende mais, aquela questão toda. Então é importante a igreja abraçar esse missionário, assistir de perto. Lá em Atos 20, conforme aí a lição, do versículo 1 a 6, fala que Paulo visita novamente, já tinha sido lá, visita novamente a Macedônia e a Grécia. E olha a alegria dos irmãos, observe bem o texto, tá? Observe bem, porque há uma alegria em receber novamente os apóstolos. Mas essa agenda que a gente fala também, como eu estava falando no início, a cabeça às vezes vem bagunçada, a saúde vem bagunçada, o relógio biológico da pessoa vem bagunçado. Então receber esse missionário aqui, fazer uma agenda. Bom, só está de férias, está descansando um pouquinho da missão. Agora nós vamos fazer um tratamento, né? Como é que está os dentes? Como é que está a saúde? Como é que está a cabeça, o psicológico? Entendeu, irmão Márcio? Entendeu, irmão Márcio? Então que se fazer uma agenda, não é só uma agenda de pregação, não. Não é uma agenda só de pregação, mas é uma agenda de cuidados com essa pessoa. Ele sabe lá que Deus, que mosquito que picou ele lá, que comida que ele comeu, se é que comeu, né? Como é que tá os dentes desse moço? Você imagina lá no meio do nada um dente começa a doer, irmão, dor de dente leva a gente à loucura, irmão. Tem gente aí que tem sem Deus na vida que se mata por causa. Então, queridos, é importante ter uma agenda bem colocada quando esse missionário volta do campo, até porque ele pretende voltar, ele tem que voltar tão saudável quanto ele saiu da primeira vez. Então nós vimos aqui que o cuidado integral com os missionários é uma supra necessidade, né? Incluindo uma agenda de cuidados com a vida desse moço, porque, né, como falamos, relógio biológico, comida, né, dentição, o social, uma série de coisas podem prejudicá-lo. Maneiras práticas de se comprometer com os missionários, irmãos. Tem gente que é assim, né? A lição passada nós estudamos o quê? Que nós temos que orar, contribuir e ir. Mas como é exatamente que a gente vai fazer isso? Vamos lá. Primeiro, nós temos que comunicar as necessidades. O que seria isso? Comunicar com os santos nas suas necessidades. Romanos 12, verso 13, conforme a lição, né? Comunicar as necessidades. Está em torno de ter um departamento, uma espécie de ouvidoria, né? Hoje nós temos as secretarias, né, de missões. Exatamente, vai ouvir as necessidades desse missionário referente à obra e até com ele mesmo, né? Sim. Pastor, preciso de mais um aqui, porque o campo aqui está crescendo, a obra está crescendo, as almas estão se convertendo, nós temos aqui uns grupos aqui radicais e tendo mais um é melhor, porque em dois e tal, né? É uma assistência sendo prestada, né? É uma necessidade que há ali no campo de ter mais alguém junto, há uma necessidade para com o missionário relacionado à própria vida dele, há uma necessidade na forma monetária, tá? para crescimento da obra lá no local, assim por diante. Eu entendo a necessidade que deve ser comunicada. Ou seja, eu vou ser um missionário, vou receber e os irmãos vão orar por mim. Fui para lá e acabou. É só isso? Não, né? Comunicar necessidade, ter uma agenda, vamos dizer assim, quase que diária, semanal. Irmão, está acontecendo isso. Ou a gente ligar para o missionário, irmão, como é que está a situação aí? Né? Fala para nós, Jesus está salvando, não está?
qual é a necessidade, o dinheiro deu, a oferta foi suficiente, como é que está a cabeça. Eu entendo que esse comunicar necessidades também engloba essas situações. Essa comunicação ela deve ser frequente. Comunicai com os santos as suas necessidades. Às vezes você manda aqui, irmãos, um monte de dinheiro, mas chega lá, não dá nem para começar. Exatamente. Então, e aí tem que ser claro, ou ele liga para cá e diz, irmãos, tem que orar aí a Deus e pedir um pouquinho mais, porque o negócio está difícil. De forma que, acabou o gás, acabou a farinha na panela, o azeite não está transbordando. Então, quando se fala na necessidade, né, está abrangendo aí. Mas não só isso, santos, né? Eu acho que essa questão meio que familiar e amistosa entre igreja e o missionário, isso é muito bom para ele se sentir o quê? Acolhido. Verdade. Né? Para ele se sentir acolhido e não pirar a cabeça lá e, como o senhor falou, né, chegar ao ponto de o próprio missionário, em vez de levar a palavra, ele sair da presença de Deus. Mas isso acontece, irmãos, por culpa de quem? Por culpa nossa. Por culpa nossa, porque não cuidamos dessa vida. Doar para suprir necessidades, isso já né? A gente já entende. Tem que ter a ver doação, porque a igreja, irmãos, eu vejo assim, a igreja tem duas fontes de renda, né? Primariamente falando, a igreja tem duas fontes de renda. Quais são elas? Ofertas e dízimos. A igreja não pode apostar em outras situações, porque a igreja não é um comércio, não é um shopping, não é uma venda. Não. Às vezes pode até ter produtos para agregar, mas primariamente ofertas e dízimos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a vida no campo missionário é necessário que uma outra forma de arrecadação entre nesse contexto missionário. Além das ofertas e dos dízimos, deve haver o quê? Uma oferta talvez alçada para o missionário. O que é oferta alçada, né? Eu aprendi que a oferta alçada, o senhor pega uma bolsa, tipo a mochila, o que está em cima? Não é uma alça? Justo. E a alça está localizada na parte superior. Ou seja, a oferta alçada é aquela oferta que você dá além, que você dá a mais do que geralmente você dá. É isso, meu irmão. Como é que é feita essa questão de suprir o missionário? Então, além da ajuda, né, já enviada, há sim a oferta extra. Sim. Para necessidades em geral no campo missionário. Lembrando que a igreja não pode esquecer nesse detalhe que o missionário e a família é a extensão da igreja lá naquele local. Muito bem. A igreja local aqui mandou ele, a família, mas ele é a extensão da igreja lá. E de forma nenhuma ele deve passar por determinadas privações. Tem que estar aos cuidados da igreja, tanto na forma física, material, ou para abrir lá a congregação, o ponto de pregação que seja, ele deve ser assistido e além das possibilidades, porque lembrando que nós somos igreja, o que o Senhor fez por nós é além da nossa compreensão. Então a igreja local também deve fazer algo além para o missionário que está em campo, para o enviado que está em campo, para que ele não passe por futuras aí desatinos, né? Até porque não é só ir lá e pregar, né? E pregou, ganhou almas, e depois? Existe uma construção, quem sabe, de um templo? Existe uma formação de uma nova igreja? Em se fazendo um templo, um som apropriado, um instrumento apropriado, e assim a coisa só vai evoluindo. Então, nota-se, irmão, meu presbítero, que não é somente a questão da prebenda do missionário. A oferta alçada, irmãos, a necessidade de doar, talvez você não vá doar dinheiro diretamente, mas você tem um material de construção que você pode mandar roupas boas,
roupas utilizáveis, tá, irmão? Não é aquela sobra que você não quer mais, não. Coisa boa. Porque tem gente que gosta de desfazer do armário e mandar o que não... Não, pelo amor de Deus. O que você não quer para você, não manda para missão também, não, que não serve, não. Tá? Mas, de certa forma, nós temos que suprir. Esse lugar é frio, é quente, é muito frio, é alto, é baixo, venta muito. Então, todas as necessidades a igreja tem que suprir desse missionário. Aí entra a questão do departamento de missões, né? É muito importante a igreja local ter esse departamento justamente para ouvir a necessidade do missionário. E esse departamento de missão, é lógico, vai estar ali coligado ao pastor local para passar essas dificuldades, porque certamente ele está comunicando uma dificuldade. A igreja, quem o enviou, deve assisti-lo nessa necessidade, tanto de doação, como de equipamento de som, enfim, elementos de comunicação em geral, né, que o missionário precisa, porque às vezes vai para um lugar que não tem, mas aí necessita de uma bateria. Um telefone via satélite, exatamente, porque o comum não pega. Exatamente. Então, tudo isso a igreja... Um gerador porque não tem energia. Não tem energia. São coisas que a igreja local que enviou. Um negócio, tomar banho de rio, mas tomar banho gelado no inverno, em determinados lugares não é bom, não. Tem que ter um geradorzinho. Exatamente. Né, para ter um mínimo de conforto, né? E em falando nisso, porque uma coisa que não pode faltar, só para reforçar, acho que esse subtópico aqui está vindo para reforçar, né? Uma das coisas que não pode faltar em missão da nossa parte e da parte do missionário, mas muito mais da igreja: oração e jejum pela causa, irmão. Oração e jejum. Diz a Bíblia que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Glória a Deus. Nós vemos ali na tentação de Jesus, e vamos até aqui dar uma atualizada, irmão. Jesus, ele foi para o deserto, e não foi só tentado aqueles dias que os irmãos leem na Bíblia, não. A Bíblia diz o seguinte, irmãos: e foi Jesus enviado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Por quantos dias? 40 dias, né? 40 dias, quase um mês e meio, sendo tentado todo dia. E o que deu força a Jesus, o homem? Não pensa nesse momento no Jesus, Deus Salvador, não. No Jesus, o Emanuel, o filho de José, o filho de Maria. O que sustentou Jesus, o Emanuel, ali? Oração e jejum, né? Conhecimento da palavra. Conhecimento da palavra. Pelas madrugadas dá a entender que ele orava ali de noite também, né? O tempo todo. Aí me faz lembrar a palavra de Deus: eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam me acharão, né? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. E há uma necessidade, pastor Gessildo, da igreja estar em oração. Quando eu era mais jovem, eu lembro que eu chegava na igreja e antes do culto começar já tinha um grupo orando, e quem não estava orando de joelho estava orando em pé, quem não estava orando em pé estava deitado no chão porque o joelho doía, em pé cansava, mas estava orando. E o culto não tinha começado ainda. Quando o culto começava, ainda tinha um período de oração. Aí sim, depois cantava assim lá os louvores, corinhos, assim por diante. E a oração é essencial. E juntou com a leitura, o examinar a palavra de Deus, né? Porque ler é como se pegar uma revista, um jornal, você desfolha ali, lê e tal, mas o examinar é muito importante, né? E Jesus venceu o inimigo, e olha que o inimigo estava usando a palavra. Então, quer dizer, palavra por palavra não tinha muito efeito. Era só uma discussão. Exatamente. O que fazia a diferença ali na vida do Emanuel era o quê? A oração, jejum. Você via que as perguntas do adversário ali eram assim, meio que meio que de ladinho, né? Tentando cercar e enredar Jesus ali. Ele vinha com oração, consagração e jejum. Então, queridos, nós chegamos aqui ao final de mais uma lição, onde nós estudamos aqui
junto com o presbítero Washington, graças a Deus, a responsabilidade da igreja com os missionários, que é integral. Então, querido, nós queremos já ouvir as considerações finais do nosso irmão presbítero Washington, para já encerrarmos a nossa lição. Pena, né? Passou rapidinho. Por favor, querido, suas considerações. Louvamos a Deus por essa oportunidade. A igreja ela tem uma missão sobre a face da terra, que é levar as boas novas, o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No fundo, todos nós somos um missionário. Sim. Então, somos um missionário, então devemos levar a palavra. Mas aqueles que Deus aponta através do seu Espírito e o ministério o envia, e a essas pessoas nós temos que ter um zelo maior por eles, porque estão representando a nossa congregação, a nossa igreja, o nosso campo naquele país e merece toda a nossa atenção. Então, seja você missionário aqui, se você não for aqui, ou se não for para fora, colabore com a obra de missão, ajude, não deixe nossos missionários que estão a serviço do Senhor, não é a serviço nosso, é a serviço do Senhor, padecerem a necessidades. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz do Senhor. Então, queridos, nesta lição nós fomos estimulados a conhecer as necessidades dos missionários. Você e sua família podem fazer a diferença na vida deles e de suas respectivas famílias. Se o nosso coração estiver em missões, nossos joelhos estarão dobrados, nosso testemunho alcançará as pessoas e nossas finanças investirão no que é eterno. Por isso, Deus deseja que seu povo se comprometa e assuma a responsabilidade com os missionários que servem no campo. As bênçãos sem medidas há bênçãos sem medidas para aqueles que cuidam da obra missionária. Que Deus abençoe sua vida, querido. Até a próxima aula. Vem para a EBD, vem ser feliz, vem para Iadal. Pai do Senhor, queridos, até a próxima. Que Deus vos abençoe. Estudar a Bíblia na escola dominical. Estudar a Bíblia.